Já vai, já vai, já vai. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Então, se fosse verdadeiro... Hoje são 30 de março de 2020, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ontem à noite, domingo, assistindo ao programa fantástico da Rede Globo de televisão, vi ali os casos de alastramento da pandemia chamada coronavírus. E principalmente na Itália. Morre mais gente na Itália do que em outros países. Ontem, por exemplo, morreram na Itália quase 1000 pessoas em um dia só. Então o negócio ali está mais crítico do que em outros países aí. Muito bem. E ali apareceu a imagem do Papa Francisco, fazendo diante de uma imagem de Jesus, imagem fictícia, claro, fazendo ali orações. Ora, oração não serve para nada. Oração é a coisa mais inútil do mundo. Tanto é que quanto mais o Papa ora, mais gente morre na Itália. Então oração é a coisa mais infrutífera do mundo. É uma ilusão que ainda, lamentavelmente, é pregada por religiosos. Eles não aprendem. Oração é a coisa mais inútil do mundo. Mas eu não estou aqui para falar sobre o coronavírus. Isso aí vai passar. Coronavírus vai passar. E depois aparecerão outras pandemias. O problema não é se, é quando. Porque epidemias, pandemias, sempre apareceram e sempre foram embora. Então, mas não é isso sobre o coronavírus que eu quero tratar aqui no vídeo, não. Vamos supor o seguinte: façamos de conta que Jesus, o Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento, e não Jesus histórico, façamos de conta que o Jesus das narrativas do Novo Testamento estivesse vivo hoje aqui na Terra. Qual seria a reação dele diante do coronavírus? O que você acha? Se Jesus fosse vivo hoje, o Jesus dos Evangelhos, se ele fosse vivo hoje aqui na Terra, qual seria a posição dele diante aí do coronavírus? O que você acha? Pense aí. Muito bem, então eu vou aqui explicar. Eu vou aqui mostrar a vocês o que era a visão dos cristãos. Uma visão completamente errônea, completamente equivocada. É importante você entender que quando você lê o Novo Testamento, por exemplo, você está lendo um texto muito antigo, numa região atrasadíssima, numa região infestada pela pobreza, numa região marcada pelo analfabetismo, na época de Jesus. Então, uma época bastante ignorante. Você abre o Novo Testamento e você vê ali deuses, vários deuses no Novo Testamento. Em todo o Novo Testamento. Você vê ali vários deuses e você vê ali inúmeras ignorâncias. Na época de Jesus, quando uma pessoa adoecia, eles diziam que a pessoa estava possuída pelo demônio. Daí a doença. Uma ignorância sem fim. Na época de Jesus, eles atribuíam doenças a pecados. Se uma pessoa adoecia no Novo Testamento, é porque estava pecando contra o Deus aí da Bíblia. Uma ignorância. Na época do Novo Testamento, quando surgiam pestes, matando ali várias pessoas, eles diziam que era o Deus que estava punindo as pessoas. Uma ignorância sem fim.
E vou aqui mostrar uma ignorância, aliás, duas ignorâncias atribuídas a Jesus no Novo Testamento. Dois erros graves de Jesus no Novo Testamento. Vou mostrar a vocês. E esse erro, gente, esses dois erros estão em Mateus capítulo 15, versículos 1 a 20. Leia o que está em Mateus, capítulo 15, versículos 1 a 20. Leia depois desse vídeo aqui. É um favor que você me faz. Então, vou mostrar aqui dois erros atribuídos a Jesus no Novo Testamento. E há mais erros ainda. Neste vídeo, apenas dois. O primeiro erro, em relação à higienização, à higiene. E o segundo erro de Jesus, sobre o coração, certinho? Então vamos lá. Em Mateus capítulo 15, versículos 1 a 20, o título é assim: Jesus e a tradição dos anciãos. O que contamina o homem? Muito bem, então vamos aqui. Repito, se Jesus estivesse hoje vivo aqui na Terra, estaria fazendo uma propaganda contra a disseminação do coronavírus. Porque você vê aí médicos, cientistas, pedindo para que as pessoas tenham uma observância maior sobre as normas de higiene. Lavar as mãos com frequência com água e sabão e depois álcool gel ou álcool líquido, não é? Passar nas mãos sempre com frequência. Lavar as mãos, ter as mãos limpas, manter as mãos limpas. Isso aí é o que dizem cientistas, médicos, enfermeiros, etc. Nesse combate ao coronavírus, não é isso? Ter as mãos sempre limpas? Pois bem, se Jesus estivesse vivo hoje aqui na Terra, estaria fazendo propaganda contra as mãos limpas. E isso aqui está bem claro, gente, no Novo Testamento. Vou explicar uma coisa a vocês. Aqui em Mateus capítulo 15, mais uma vez, Jesus e seus discípulos se encontram em Jerusalém com fariseus e escribas, com judeus. Jesus era um judeu e vivia numa sociedade judaica. No Novo Testamento, você vê ali atritos aqui inventados pelos escritores, atritos aqui, discussões com Jesus, fariseus, escribas e saduceus. Não é isso? É muito comum aqui. Quem escreveu essa historiazinha aqui boba em Mateus capítulo 15, versículos 1 a 20, quem escreveu isso aqui, gente, não foi uma pessoa chamada Mateus. Qualquer teólogo sério sabe disso. Não foi uma pessoa chamada Mateus. Agora, quem escreveu isso aqui, que eu vou contar para vocês, quem escreveu isso aqui, escreveu uma bobagem, uma discussão entre Jesus e os fariseus. E quem escreveu essa bobagem aqui, atribuída a Jesus, quem escreveu isso aqui, não tinha a menor ideia de sua própria ignorância. E é o que vou mostrar a vocês. Muito bem, e aqui dois erros atribuídos a Jesus. Quando eu falo sobre Jesus, não é o histórico é um quase nada. Quando eu falo sobre Jesus, é o que está presente aqui no Novo Testamento, ao longo dessas narrativas lendárias. Então aqui dois erros atribuídos a Jesus. Então vou contar aqui a história e depois vou ler os versículos principais. Só que eu peço a você que após assistir a esse vídeo, leia o capítulo 15 de Mateus, versículos 1 a 20. Certinho? É o que eu peço a vocês. Então vamos aqui. Num certo dia, Jesus está em Jerusalém. Jesus está em Jerusalém. E ali aparecem, veja, sempre assim, aí aparecem fariseus, judeus, que eram contrários ao ponto de vista de Jesus.
E apareceram ali fariseus e escribas, judeus, criticando ali o ponto de vista de Jesus. Então, nessa passagem aqui, os fariseus e escribas dizem a Jesus que os discípulos de Jesus, antes de comerem, eles não lavam as mãos. Entendeu? Os fariseus e escribas dizem a Jesus que os discípulos de Jesus não lavam as mãos, veja bem, não fazem a higiene necessária antes de comerem. Que os discípulos de Jesus já iam pegando a comida com as mãos, sem lavar as mãos. E isso aí era contra os costumes dos judeus. Os fariseus e escribas, os judeus, sempre tiveram normas rígidas de higiene, entendeu? Os hebreus, os judeus, sempre tiveram normas rígidas de higiene. Como os fariseus e escribas conservavam as mãos sempre limpas, principalmente antes de comerem, eles lavavam sempre as mãos. Isso era um costume dos judeus, como aqui diz, costume dos anciãos. Então eles viam os discípulos de Jesus comendo com as mãos sujas. E aí eles repreenderam a Jesus, dizendo que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos, não cumpriam as normas de higiene ditadas pelos judeus. E aqui Jesus ficou com raiva dos fariseus e escribas por terem feito essa comunicação a Jesus. E aí Jesus aqui diz, pasmem, Jesus aqui diz, pasmem, não é o que contamina o homem, aquilo que está fora do homem não contamina o homem, não contamina o homem, o que está fora do homem e que entra pela sua boca. Porque diz Jesus que o que entra pela boca do homem vai cair no intestino grosso e sai pelo ânus, quando o homem defeca, quando o homem caga. Então Jesus aqui diz, repito, aos fariseus e escribas, que eles não devem se preocupar com a lavagem das mãos antes de comer. E até mesmo, com mais frequência ainda, durante o dia todo. Ninguém deve se preocupar em ter as mãos limpas, diz Jesus. Porque Jesus diz que não é o que está fora do homem que o contamina. Porque aquilo que entra pela boca do homem vai para o intestino e sai pelo ânus, diz Jesus, que não faz mal algum ao homem. Veja aí a primeira ignorância de quem escreveu o texto aqui. Está dizendo que o que entra pela boca do homem não prejudica o homem, não faz mal ao homem. O que é uma afirmação completamente ingênua e extremamente ignorante. Viu aí? Jesus contra a lavagem das mãos. Jesus contra a higienização das mãos. O primeiro erro aí. E o segundo erro, gente, é quando aqui está dito que Jesus diz que o que faz mal ao homem é o que sai de dentro do coração. Vou ler isso aqui para vocês. Jesus, o segundo erro, ele diz, o que prejudica o homem é o que sai de dentro do homem, é o que sai do coração. O segundo erro aí de Jesus. Então vou ler aqui os principais versículos para que você entenda a ignorância do cristão que escreveu o que está aqui. Como se isso aqui fosse uma lição de inteligência vinda de Jesus. Quem escreveu o que está aqui prejudicou mais uma vez o personagem lendário, Jesus. Então vamos lá. Mateus capítulo 15, versículos 1 a 20. Vou ler aqui os principais. Vou ler aqui o versículo, anotei. 1, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 e 20. Então vamos lá. Diz assim, escute bem. Então vieram de Jerusalém
a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram, veja bem, fariseus e escribas também eram judeus, como Jesus, mas eles eram contra os pontos de vista de Jesus. Então eles disseram a Jesus assim: Jesus, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Viu aí? Os fariseus e escribas dizendo a Jesus que os discípulos dele não lavavam as mãos, não mantinham as mãos limpas, principalmente antes de comerem. E aí, Jesus, veja o que Jesus aí respondeu a eles. Então veja, eles dizem assim: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Porque os anciãos mantinham sempre as mãos limpas. Pois não lavam as mãos quando comem. Viu aí? Os fariseus e escribas dizendo a Jesus que os discípulos dele não lavavam as mãos, principalmente quando comiam. Antes de comerem, não lavavam as mãos. E aí, Jesus, vou pular aqui os principais versículos, logo o 10. E aí Jesus, no versículo 10, Jesus diz assim, veja, Jesus chamou a multidão, aqui na lenda, Jesus chama a multidão para explicar aquela repreensão que ele recebeu dos fariseus e escribas. Então aqui diz, versículo 10, e tendo convocado a multidão, Jesus disse à multidão, ouvi e entendei, não é o que entra pela boca, veja aí, Jesus dizendo, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Muito bem, Jesus disse isso para a multidão. E aí apareceram os discípulos também, pedindo para que Jesus aí explicasse isso direito. E o versículo disse, também vós não entendeis ainda? Jesus aí falando com os discípulos. E aí continua, não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Jesus falando, hein? Jesus está dizendo aqui para os discípulos, explicando, né, aquilo que ele afirmou antes. Dizendo que, Jesus dizendo aqui que tudo que entra pela boca, veja bem, tudo que entra pela boca desce para o intestino grosso, para o ventre, para o intestino grosso. E sai depois pelo ânus, não é isso? A gente não defeca, a gente não caga. Então Jesus está dizendo aqui, veja a inocência de Jesus. Estou falando do Jesus lendário. Isso aqui é atribuído a um Jesus. Veja a inocência. Ele está dizendo aqui que tudo que entra pela boca do homem vai para o ventre, intestino grosso, e sai pelo ânus, certo? Sai pelo ânus, ali por meio de fezes, correto? Bosta, certo? Muito bem. E aí continua Jesus, mas o que sai da boca, veja aí, mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Continua Jesus. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmias. Aí continua Jesus. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Fecha aspas aí. Você percebeu aí a ignorância de quem escreveu essa bobagem aqui, atribuída a Jesus? É mais uma bobagem que está no Novo Testamento, gente. É mais uma bobagem. É a ignorância de um povo que viveu há 2000 anos numa região atrasadíssima na Palestina. E aqui 2 erros atribuídos a Jesus. 2 erros. O primeiro erro, ele diz que não é o que entra na boca do homem que o contamina.
não é o que entra pela boca do homem o que o contamina, mas o que sai do homem. Então, o primeiro erro não é o que entra pela boca do homem que o contamina. Ora, isso é de uma ignorância tremenda. Inúmeras doenças que atingem o homem, que matam o homem, é o que entra pela boca e aí extingue a vida humana. Inúmeros males, inúmeras infecções o homem adquire justamente por meio de alimentos. Por meio de alimentos. E você vê aí a propaganda do coronavírus, não é? Do coronavírus. Médicos, cientistas, enfermeiros, enfim, todo o povo aí comprando álcool gel para lavar bem as mãos, várias vezes, isso diariamente, para evitar a contaminação. Veja bem, porque você pode levar a mão à boca, aos olhos, etc. Então, manter sempre as mãos limpas é fundamental para evitar muitas doenças. E Jesus dizendo aqui que não, que os fariseus e escribas não deveriam se preocupar pelo fato de os discípulos de Jesus, ao comerem, não manterem as mãos limpas. Os discípulos de Jesus não lavavam as mãos, não mantinham as mãos limpas. Daí a repreensão dos outros judeus, com razão, os fariseus e os escribas. Então Jesus aqui, em sua profunda ignorância, diz que não é o que entra pela boca que contamina o homem. Isso é de uma ignorância sem fim, gente. Quem escreveu essa bobagem aqui era muito ignorante, afirmando que o que entra pela boca do homem não é o que o contamina. Isso é uma vergonha, gente. É uma ignorância sem fim. E o segundo erro é o coração. Eu sempre falo aqui, é o coração. No mundo antigo, o povo não conhecia todas as funções dos órgãos do corpo humano. O homem não sabia para que servia a bexiga, ele não sabia para que serviam os rins, ele não sabia para que servia o fígado, qual era a função do fígado no corpo humano. O homem não tinha esse conhecimento. Claro, isso vem com o tempo. O homem não sabia para que servia o intestino delgado. Nós temos o intestino delgado e temos o intestino grosso. Pouca gente sabe para que serve o intestino delgado. Não sabe. Pouca gente sabe ainda hoje para que serve o pâncreas. Para que serve o pâncreas? Pouca gente sabe. Imagine na época de Jesus. Então Jesus aqui, essa ignorância, mais uma ignorância atribuída a Jesus aqui, é sobre o coração. Jesus diz aí que o que contamina o homem é o que vem de dentro do homem, do coração. Ele diz aí, Jesus, de forma bem clara, que o que vem do coração leva o homem a praticar homicídios, furtos, estupros, e daí por diante, vários males. Isso aqui, quem escreveu isso aqui, é um tremendo ignorante, porque do coração nada vem. Do coração nada vem. Quando Jesus aqui diz que do coração vêm esses males, a maldade, a bondade, homicídios, furtos, isso é uma ignorância do homem antigo que não conhecia a função do coração. Entendeu? Quem escreveu essa bobagem aqui atribuída a Jesus era uma pessoa muito ignorante. Em primeiro lugar, porque foi aqui criticar dizendo que o que entra pela boca do homem não o contamina. Então os discípulos de Jesus não deveriam se preocupar em lavar as mãos, porque o que entra pela boca do homem, repito, não o contamina. Isso é uma ignorância sem fim. E a segunda ignorância atribuída a Jesus, quando ele diz que os males vêm do coração, a maldade vem do coração, os homicídios vêm do coração humano. Não, nada tem a ver o coração. É o que eu digo, no mundo antigo,
o homem não conhecia a função do coração. Só depois de milhares e milhares de anos é que realmente sabemos hoje para que serve o coração e para que serve o cérebro. Então, quando Jesus diz que do coração vem tudo que é de ruim, ele não conhecia a função do coração. Daí o erro. Na verdade, ele deveria ter dito o seguinte: do cérebro, aí sim, do cérebro humano é que vem a maldade, bondade, homicídio, furto, etc. É o cérebro humano. O coração é apenas um órgão que recebe e envia sangue para todo o corpo por meio de artérias e veias. Vou trazer aqui, para encerrar o vídeo, vou trazer aqui uma matéria que eu tenho aqui guardada há muito tempo, uma enciclopédia aqui. Olha aqui a matéria, uma enciclopédia, faz tempo isso aqui, ó. Matéria antiga, guardei isso aqui como recordação. Então aqui, ó, veja bem, ó, o coração aí, ó, o coração, e aqui um anatomista e botânico italiano chamado Andrea Cesalpino, aqui está. Então vou ler aqui um pouquinho sobre o coração, e você vai entender aí. Vou ler aqui o que está. Veja bem, diz assim, abre aspas, o coração constitui uma bomba muscular extremamente confiável e de trabalho contínuo. Sua anatomia é relativamente simples, apesar de poucas partes do corpo terem causado tanta confusão ao serem descritas. Ele está dizendo aqui que o mundo antigo não entendia esse órgão, não sabia qual era a função desse órgão no corpo humano. É o que ele diz aqui. Então vamos lá, ele diz assim, no século IV, veja bem, no século IV antes de Cristo, Aristóteles, aqui ó, Aristóteles, o filósofo grego, Aristóteles escreveu que o coração tinha 3 câmaras. Aristóteles escreveu que o coração tinha 3 câmaras. Aristóteles cometeu mais um erro, viu aí? Porque não conhecia o coração, a função do coração e a anatomia do coração. Então Aristóteles escreveu que o coração tinha 3 câmaras. Isso é verdadeiro, veja aí, isso é verdadeiro para criaturas como os sapos e lagartos, que ele provavelmente havia examinado, viu aí? O Aristóteles. Ele talvez aí tenha examinado o coração de sapos e lagartos, talvez, e aí ele tenha concluído que a anatomia do coração de sapos e lagartos era a mesma do coração humano. E aí Aristóteles cometeu mais um erro. E continua aqui. Veja agora, o coração humano, como de qualquer mamífero, possui 4 câmaras. 4 câmaras. Existem 2 em cada lado. Um átrio superior de paredes finas e embaixo um ventrículo muito maior e com paredes grossas. Aristóteles também declarou, veja aí agora, Aristóteles também declarou que o coração era a morada da inteligência. E essa concepção, esse erro e essa concepção persistiu durante séculos. A nossa linguagem atual tem muitas referências ao coração como centro de desejos, viu aí? Ciúmes, lealdade, amor, coragem e outras emoções. Embora o cérebro seja a verdadeira origem. Viu aí, gente? Viu aí, gente? Quando Jesus diz, lá em Mateus capítulo 15, Jesus diz que os maus desígnios, o ciúme, a maldade, homicídios, furtos, tudo isso aí, diz Jesus, dizia Jesus, tudo isso aí provém do coração. Aí está o erro. E esse erro persistiu durante muitos e muitos séculos.
o homem não conhecia a função do coração. Então você vê aqui, olha aqui a verdade. Como o homem não conhecia a função do coração, aí afirmava, o homem antigo afirmava essas bobagens, que do coração vêm homicídios, maus pensamentos, bons pensamentos, furtos, etc. Nada, não era do coração, e sim do cérebro, mas eles não tinham esse conhecimento. Daí o erro aqui de quem escreveu, que está em Mateus. E continua aqui, ó. Galeno e muitos seguidores disseram que a parede de divisão central do coração, o septo muscular, tinha pequenos buracos ou poros que permitiriam a passagem do sangue de um lado para outro. Veja bem, André Vesalio tentou encontrá-los, introduzindo cerdas capilares no septo, mas não conseguiu, pois tais poros não existem. Olha aí. Viu? Tais poros não existem. Aí, olha agora o importante. Foi apenas, veja aí, foi apenas com as pesquisas do inglês William Harvey, que se esclareceu o verdadeiro papel do coração. Viu aí? Então veja, no mundo antigo, no mundo de Jesus, ninguém conhecia ali a função do coração. Daí o erro atribuído a Jesus aqui. Jesus dizendo que do coração vêm os maus pensamentos, bons pensamentos, homicídios, furtos. Isso é uma ignorância daquela época. Não era do coração. Tudo isso aí vem do cérebro. Mas eles não conheciam a função do cérebro. Jesus não conhecia. É por isso que em todo o Novo Testamento, Jesus se refere ao coração. Pura ignorância da época. Porque é do cérebro que vem tudo isso. Depois de milhares e milhares de anos, é que o William Harvey, aí está, o William Harvey, esse aí, ele descobriu que tudo aquilo que era atribuído ao coração, na verdade, vem do cérebro. Então, é o cérebro humano, a máquina, que cria bons pensamentos, maus pensamentos, que leva o homem a praticar homicídio, furto, estupro e assim por diante. Entendeu aí, gente? Como a verdade é linda. Quem escreveu essa lenda boba aqui de Mateus, que queria, a finalidade desse cristão aqui era enaltecer a figura de Jesus, entendeu? Quem escreveu o que está aqui em Mateus capítulo 15? A finalidade era enaltecer, deixar lá em cima a figura de Jesus. Só que eles destruíram a figura de Jesus. Porque Jesus aqui comete dois erros graves. O primeiro, ele diz que não é o que entra pela boca que contamina o homem. E você vê aí que o homem é contaminado por inúmeras coisas que entram por sua boca. Jesus dizendo aqui que o que entra pela boca do homem sai pelo ventre, entra no ventre, melhor dizendo, e sai pelo intestino ali, intestino grosso, por meio do ânus. E isso não é verdade. Isso é de uma ignorância sem fim. E o outro erro, Jesus quando diz que os maus desígnios, maus pensamentos, bons pensamentos, vêm do coração. Coração não é nada. Coração é apenas uma máquina, um músculo, que recebe sangue e manda sangue para todo o corpo por meio de veias e artérias. Mas o homem antigo não tinha esse conhecimento. Jesus não tinha esse conhecimento. Está claro aqui, gente. É o que eu digo. Quando cristãos aqui no Novo Testamento inventam essas histórias em que Jesus se encontra com fariseus, com escribas, com saduceus, o escritor cristão que escreveu isso, ele nem percebe que ele prejudicou mais ainda a imagem de Jesus. Porque quando eles tentam aqui fazer com que Jesus seja o vitorioso no diálogo, Jesus sempre é o perdedor. E aí você vê, repito, dois erros, grave bem, dois erros de Jesus. Dizer que ninguém deve se preocupar em lavar as mãos, porque o que entra pela boca vai para o ventre e sai pelo ânus, em forma de fezes, de bosta, entendeu? O que é um absurdo. E o segundo erro de Jesus, dizer que do coração
vem tudo o que é de ruim e tudo o que é de bom do coração. Errado também, um erro antigo. Não é do coração, é do cérebro. O coração é apenas uma válvula, um músculo, é apenas um músculo que recebe sangue e envia sangue para todo o corpo por meio de veias e artérias. Entendeu aí? Então imagine hoje, todo mundo aí preocupado com o coronavírus, isso aí vai embora. Coronavírus vai embora, depois vem outras epidemias, pandemias. Isso aí é normal na vida do homem. Pois bem, então imagine Jesus hoje, pregando aí pelas ruas de São Paulo, Rio, lá na Itália, junto ao Papa, Jesus ali pregando que as pessoas não devem se preocupar em lavar as mãos. Não, não precisa lavar as mãos. Não deve se preocupar, as pessoas não devem se preocupar com a higienização das mãos. Não precisa lavar as mãos, porque o que entra pela boca do homem vai para o ventre e sai pelo ânus. Entendeu aí, gente, a inocência do que está no Novo Testamento? Muito obrigado.